quando nós falamos MDA, nós estamos falando, esquece às vezes a sigla, né? MDA. Se preocupa com cuidado, porque MDA significa amor e cuidado, né? Essa é a essência do Evangelho de Jesus. Então eu quero motivar você a não perder nenhuma ministração, porque vai te ajudar muito, Deus vai ministrar muito a sua vida. Eu tenho certeza que o mover sobrenatural de Deus vai acontecer nesses dias. Nós veremos, vai ter momento que você vai chorar, vai começar hoje, vai ter momento que você vai rir muito, vai ter momento que você vai ficar assustado comigo, vai ter momento que você vai me perdoar, entendeu? É assim. Vai ter momento de, eu acredito que vai acontecer curas, milagres nesse lugar. É assim, porque nós sabemos o Deus que servimos. E eu não estou aqui representando somente o pastor Domingos da Primeira Batista. Eu estou aqui enviado de Jesus Cristo, amém? Ele nos dá respaldo, o Espírito dele, não é? Mas eu quero contar um pouquinho da nossa história, para que você te situar, para você entender a palavra que eu irei ministrar. Eu sou pastor de jovens, responsável pelos jovens e adolescentes ali na PIB de Marília, mas eu assumi o pastoreio em 2009. Eu me formei em 2008, fiz o seminário e assumi em 2009. Mas antes de assumir a Primeira Igreja Batista, enquanto eu estava em Dourados, fazendo o seminário no Mato Grosso do Sul, eu tive o privilégio de cuidar de alguns jovens, né? E por que eu falo isso? Porque quero contar um pouquinho da história para que você entenda que, além de MDA, ela é amor e cuidado, ela faz o ministério crescer de forma saudável. Diga assim comigo: crescimento saudável. Não, mas como você é uma igreja alegre e feliz, você precisa melhorar a sua forma de falar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim. Vira para ela e fala assim, ó: você não está com sono. Fala assim: se prepare, porque se você dormir, eu vou te acordar. Fala assim: eu vou te acordar com amor e cuidado. Agora eu vou te apresentar o amor e cuidado. Vira assim para ela e fala assim, ó: amor e cuidado. Eu vou tratar você com muito amor e muito cuidado. Brincadeira, gente. Só para fazer você rir, tá? Diga bem para você: crescimento saudável. Isso é o que Deus quer para toda a sua igreja. Então, algumas pessoas, alguns ministros, algumas pessoas acreditam que uma igreja grande, ela não é saudável. Isso é verdade? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Existem muitas igrejas que vivem debaixo de heresia, debaixo de mentira. São igrejas grandes. Não é uma igreja saudável. Mas uma igreja saudável vira uma igreja grande? Sim. Porque tudo que tem qualidade aumenta a quantidade. Eu não consigo entender um empresário que ele tenha um excelente atendimento, um excelente produto, e existe a possibilidade de ele abrir novos núcleos da sua empresa, e ele fala assim: não, gente, nós não vamos abrir, porque nós precisamos manter a qualidade. É assim que eles pensam? Ou começa a vir pedido de todos os lugares do Brasil para a sua empresa. Você tem uma empresa, vem de lugares de todo o Brasil pedindo para você: olha, eu quero comprar mais de você, o seu produto é muito bom. Você fala: não, nós não vamos produzir mais, porque nós queremos manter a qualidade. É assim. Agora, todo produto que tem qualidade, ele se expande no mundo inteiro. Jesus escolheu a melhor estratégia. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Imagina você tem uma joia muito preciosa na sua mão. É sua responsabilidade. Pensa numa joia muito cara. E você é a pessoa responsável por essa joia. E você tem que enviar essa joia para São Paulo. Estão todos comigo? Pensa isso. Você tem que enviar essa joia para São Paulo. Mas não pode ser na mão de qualquer um. Para você ter uma ideia, não tem essa joia em lugar nenhum no mundo. Para você, porque às vezes você pensa no quê? Joia preciosa, você pensa em uma esmeralda.
legal, um diamante, umas barras de ouro. Não. Eu estou falando de algo que não tem nem inteiro. Ou seja, a vontade das pessoas extraviar, roubar a carga é muito grande. Mas está na sua responsabilidade de levar isso para São Paulo. Você não pode ir pessoalmente até São Paulo. Dificultei a situação. Qual o meio que você usaria para que esse algo precioso chegasse a São Paulo? Vamos lá, quero ouvir vocês. Sedex? Não sei, será que Sedex é seguro? E aí? Lógico, e ele tem isso. Se ele tem algo muito precioso, com certeza ele tem um jatinho particular. Um cofre e a chave com você. Mas aí como é que a chave vai chegar em São Paulo para o cara dele? Não, mas bem pensado. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você vai concordar comigo. Você escolheria o meio mais seguro, mais rápido para te. Oi? Não, mas eu falei que você não pode ir. Ou seja, você escolheria o meio mais seguro de que acontecesse sem ser extraviado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, está comigo aqui, ouça. O Senhor Jesus precisava restaurar a comunhão do ser humano com Deus. Ele precisava fazer pessoas iguais a Ele, através de um meio. Ele precisava anunciar o Evangelho, libertando as pessoas, curando as pessoas. Qual meio que ele escolheria? Ele escolheu o meio mais seguro disso acontecer: a arte do discipulado, onde você se reproduz de forma saudável através dos seus discípulos e assim por diante. Isso é fascinante. Por que Jesus escolheu o discipulado? Porque é um meio onde você trata com as pessoas da forma que Jesus, no coração de Deus, quer que sejamos. Amém? É. Mas vamos lá. Em 2001, em 2007, 2006, 2007, eu comecei a cuidar de um pequeno grupo de adolescentes. E eu tinha já um grande grupo. Eu tinha 5 adolescentes. E eu perguntei: quantos jovens vocês têm aqui na igreja? 70 jovens? Nossa, que interessante, 70, né? Você já sabe da história, né? Aí eu perguntei qual é o nome do menino? Jarison. Isso. Quantos jovens vocês têm lá em Pagos? E ele falou: uma média de 5 pessoas, é isso? Eu falei: olha, interessante. Eu comecei com 5 adolescentes. E os 5 adolescentes, eles eram fera demais. Não. Pensa em 5 adolescentes animados e com problemas. Mas foi o primeiro grupo que o pastor lá confiou nas minhas mãos. E eu comecei a trabalhar com eles através do discipulado e das células, levando eles para uma vida profunda de oração. Em 3 meses, diga comigo, 3 meses, nós saímos de 5 adolescentes para 60 adolescentes. A igreja era pequenininha, enchia de jovens, enchia de adolescentes, de pré-adolescentes, jovens ali, quase chegando aos 18 anos. E aquilo foi quando eu comecei a experimentar o que era o crescimento. E eu comecei a ver pessoas, por exemplo, deixando o tráfico, porque lá onde nós estávamos era uma missão, era um bairro afastado, onde as crianças, os adolescentes, logo muito cedo eram envolvidos com drogas e com armas. Eu vi adolescentes deixando o tráfico, deixando o uso das drogas. Eu ouvi de uma menina, por exemplo, que ela já havia matado alguém. E eu vi ele se convertendo, se transformando. Aquilo para mim foi fascinante. E aí, quando eu deixei o seminário, porque eu retornei para Marília, e eu sempre fui uma pessoa muito entusiasmada, cheia de muita fé no coração,
E eu nunca deixei nada me abater assim no coração. Cheguei em Marília, o pastor Domingos falou assim: olha, você vai assumir o pastoreio dos jovens e adolescentes. E agora eu quero que você pensa como homem de Deus. Multiplique ele por 10. Era o pastor que era o pastor antes de mim. Então ele era um pastor que ele pregava muito bem. O pastor Alexandre, hoje ele está no Canadá, e ele pregava muito bem, ele cativava os jovens. E na época, a nossa igreja tinha um ministério de jovens maior de toda a cidade. Tinha uma frequência, os cultos eram todo sábado. E todo sábado se reunia uma média de 130 jovens. Lotava a nossa igreja, porque era uma igreja menor, estava no Altinho. E aquilo, eu falei, nossa, vai ser demais, porque eu já tinha assistido os cultos deles muito animados. E aí eu sentei com o pastor antes, falei assim: pastor, me fala para mim, qual é o alvo para esses jovens? Ele falou: olha, meu filho, se você dobrar a quantidade, chega a dar uns 300 jovens, tá bom, aí a gente conversa sobre os próximos alvos. 300? 300 vai chegar nos próximos 3 meses. Um rapaz muito cheio de fé. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você tem muita fé? Ele falou: não, meu filho, não se empolga não. Vamos fazer o seguinte: você chega aos 300, depois que você alcançar os 300, então nós conversamos sobre outros alvos. Falei: fechou. E comecei. Fizeram a transição, eu assumi um jovem. Querido, nos próximos 3 meses, o que aconteceu? Nada. Pior, aconteceu. Não foi que não aconteceu nada. Diminuiu a frequência dos jovens. De 130 foi para 70 jovens. Já pensou? Aí pensa que todo aquele entusiasmo, aquela alegria, eu me xingou a flor quando estava no sol quente. Entrei em desespero. Aquilo nunca tinha acontecido. Eu jamais imaginei que aquilo iria acontecer comigo. E os 70 amplificados, eu olhando vocês pensando ali, eu falei: Deus, se o Senhor tivesse me dado 70 jovens desse jeito, eu não tinha quebrado aquilo já. Quebrar tudo no bom sentido, tá, queridos? Eu não sei como é que eles reagem a essa linguagem aqui, mas lá em São Paulo, tipo, quebrar tudo é tipo, vamos fazer um negócio muito intenso, né? Eu falei: eu já tinha conquistado o Brasil inteiro. Porque os 70 que ficaram comigo foram aqueles tipo assim, que cruzam o braço, olha para você e fala assim: eu quero ver onde vai esse barco. Eu pregava, eu virava piloto em cima do mundo. Preguei todos os meus melhores sermões. E eles continuavam assim. Sabe quando você fala: esse sermão vai abalar tudo? Aí eu falava: se você quer ter sua vida transformada, vem à frente. Aí tinha gente que levantava, mas tem bom. Eu entrei numa crise santa. Eu já sabia que eu tinha que orar. Eu já sabia que eu tinha que ter um relacionamento profundo com Deus. Mas devido ao ativismo do ministério, visita, atendimento, trabalhos, eventos, congressos, eu acordava muito cedo e dormia muito tarde. Quando eu dormia cedo, eu dormia meia-noite. E acordava por volta de 7 horas da manhã, tomava um café rápido, orava, fazia aquela oração rápida, lia um pouco da Bíblia e ia para o trabalho. Começava a discipulado muito cedo, que as coisas não aconteciam. Eu tinha 2 células na época. 2 células que eram gigantes, mas não se multiplicavam. Porque eles só faziam um pouco de encontros. E ninguém queria multiplicar, ninguém queria evangelizar. E um dia orando, eu falei: Senhor, eu tenho um sonho de começar o ministério como Jesus. Jesus começou o ministério fazendo um jejum de 40 dias, dia e noite, sem comer nada. Eu falei: eu vou fazer 40 dias só na água. Quem que acha que isso é possível? Olha, a galera não acredita nisso aí. É isso aí. É possível mesmo. Falei com o meu pastor, e o pastor falou assim: não posso liberar você agora para ficar retirado em casa ou numa chácara, porque nós temos muita coisa para fazer. E ele estava tentando. Ele falou: você está doido? Você vai fazer 40 dias de luta, você começou no ministério agora?
Eu falei, não, eu falei com Deus, Deus falou que eu posso fazer. E eu falei, eu não estou querendo parar, eu estou querendo continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, mas eu vou fazer esse jejum. Ele falou, então, fechado. E comecei o jejum. No período do jejum, Deus falou 3 coisas para mim. Eu acho que já estava com mais de 20 dias. Deus falou assim, você vai trabalhar com células, discipulado e cultos temáticos. Cultos temáticos são assim, então nós fazemos, por exemplo, a noite do Rock Clip. Pegamos todo aquele louvor, nós colocamos no ritmo de rock, a gente se veste de roupeiro mesmo, ornamenta toda a igreja, imagina uma igreja batista. É isso mesmo. Sabe aí, eu falei que é um você fica chocado. Mas aí, ó, coloca lá no ornamento lá de rock, procura a cidade, chama os roqueiros, eles vêm para o ponto, pregam a palavra evangelística, aqueles fazem o apelo, quando eles se convertem, você pega o endereço deles, faz a fichinha deles, entrega nas células e leva eles para a célula. Esse era o caminho. Fizemos um culto, o primeiro culto foi do reggae. Pensa num culto que eu esperava 2.000 pessoas. Eu falei, essa é a chance. Ornamentamos o culto, fizemos aquele negócio, profetamos na faculdade. Falei, esse vai bombar. Eu tinha já uma média de uns 90 jovens. Eu falei, vai acontecer um negócio agora, porque Deus falou, vamos fazer. Sabe quantos jovens deu naquele dia do reggae? Se Deus se conta, foi bom. Nem os meus jovens foram. Olha para a pessoa do seu lado, quando Deus te mandar fazer algo. Mesmo que pareça loucura, obedeça. Cara, não apareceu ninguém. Para mim aquilo foi o pior fiasco. Tanto é que eu fiquei traumatizado. Os meninos falam, pastor, vamos fazer outro no reggae. Eu não, filho, deixa esse negócio quieto. Deixa esse negócio quieto. Mas Deus veio acrescentando. Hoje eu tenho 5 anos de ministério lá. 5 anos. Diga assim, 5 anos. 5 anos. Em 5 anos, nós saímos de 2 células, de 70 jovens. Hoje nós temos mais de 250 células e mais de 2.000 jovens. Agora, eu quero passar um vídeo para vocês, para que você veja. Então você vai ver ali, vai ter aparecer um rapaz com o microfone, parecendo um filé de um grilo. Sou eu, estava no jejum. Relaxa. Eu sempre fui fortinho assim, né? Saudável, mas vai aparecer, solta aí o vídeo rapidinho. Nesse tempo vai ter fotos da época dos 70. Então você vai perceber.
Mas qual foi o segredo de tudo isso? Qual foi o segredo desse crescimento? Eu vou partilhar com você todas essas palestras, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Quero partilhar com vocês o que tem que ser o segredo do nosso crescimento. Amém? Olha só aqui rapidamente em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Versículo 8 a seguir. Diz assim: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: Olha, eu sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que ele passar por nossa casa, ele poderá hospedar-se nele. Um dia, quando Eliseu chegou nessa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou o seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por você junto ao rei? Ou que algum comandante intercedesse a você, ao comandante do exército? Você precisa de alguma coisa? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que será que poderíamos fazer em favor desta mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filhos ainda e o seu marido já é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama ela de novo. Geazi foi e chamou aquela mulher, e quando ela chegou à porta do seu quarto, Eliseu lhe declarou: Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: Não, meu senhor, não me iludas, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Eu estava lendo uma entrevista esses tempos atrás sobre a vida do pregador e pastor Billy Graham. Alguém conhece o pastor Billy Graham? Tem muita gente que não conhece, eu quero situar você. Billy Graham foi um dos pastores americanos que ele foi um dos pregadores, evangelistas mais influentes do século XX. Grandes campanhas evangelísticas que ele juntava nos estádios, muita gente. E quando ele pregava, aquelas pessoas se convertiam em massa ao Senhor Jesus. E ele tinha tanta influência que os presidentes, quando iam tomar posse da presidência nos Estados Unidos, chamavam ele para que ele estivesse lá e desse a bênção sobre eles. Muitos deles até fizeram dele um conselheiro. Ele era um homem de Deus, e ele é um homem de Deus ainda porque não morreu. Ele é um santo homem de Deus. Ele tinha influência na Inglaterra, na Ásia, na África, na Rússia, em tempos que não deixavam nenhum cristão entrar lá, né? E eles permitiam que esse homem entrasse, por causa do seu nome, por causa da sua influência, né? E nessa entrevista perguntaram para ele, o repórter perguntou para ele deve estar agora por volta dos 94, 95 anos, para você ter uma ideia. Lhe perguntaram: se você, pastor Billy Graham, pudesse fazer tudo de novo em sua vida, o que você faria diferente? Do que você se arrepende? O que você faria diferente? E ele respondeu algo que muito me chamou a atenção. Ele respondeu: eu buscaria mais a Deus. Eu me arrependo de não ter buscado mais a Deus. Eu gastaria muito mais tempo com Ele, meditando em suas sagradas escrituras. E eu creio que isso deve fazer eu e você refletir sobre isso. Como que um homem, na posição dele, com a influência dele,
do século XX, um dos maiores pregadores, lamenta não ter passado mais tempo com Deus, não ter meditado mais na palavra de Deus. E se essa era a única coisa que ele se arrependia, seria essa. A passagem que nós lemos aqui conta a história de uma mulher e de Eliseu. Eliseu era um profeta e na sua época essa mulher, a sunamita, havia dito ao seu marido que aquele homem que visitava eles, que tomava um lanche todas as vezes que chegava naquela cidade ali com eles, e ele tinha tanta amizade com aquela família que toda vez que ele passava naquela cidade ele ia lá e fazia um lanche, comia algo com eles. Ela falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu sinto algo tão diferente. Eu acredito mesmo que Deus ministrava a vida daquela mulher, a vida daquele homem, todas as vezes, porque querido, hoje estava o homem de Deus, a mulher de Deus, a presença de Deus está ali, amém? E com certeza ela era ministrada. E ela pensou consigo: imagina, se eu já sou impactada, ministrada, todas as vezes que ele vem, imagina se ele quisesse se hospedar aqui. E ela fala para o seu marido, fala: vamos construir um quarto para ele, onde ele pode vir, não só comer, mas ele pode dormir aqui, passar a noite aqui. Nós vamos ter ele por muito mais tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela pensou assim: o fato de ele me visitar na fé da minha vida, o que acontecerá se ele ficar conosco? Querido, eu não quero simplesmente que você entenda isso como uma informação. Pense nisso. O profeta naquela época era a representação de Deus, porque onde ele chegava, ele era a boca de Deus. Então, olha a imaginação dela. Se ele vem aqui, Deus está com ele. Se ele se hospedar, Deus vai hospedar junto com ele aqui. Essa era a mentalidade dela. Agora, olha o que acontece. Então, eles constroem aquele quarto, e eles fazem ali, colocam a cama, colocam a mesa, colocam uma lamparina, né? E aí, Eliseu pergunta para ela, fala assim: olha, o que nós podemos fazer? Nós estamos tão gratos por aquilo que você tem feito. O que nós poderíamos fazer? Olha que o profeta Eliseu é influente. Ele falou assim: você quer que eu resolva uma causa sua com o rei? Você quer que eu resolva uma causa sua com o chefe do exército? E ela fala assim: não, Senhor, eu estou bem. Ou seja, eu não preciso de nada. Ela era uma mulher rica, uma mulher influente, ela não precisava de nada. E aí então chega o seu servo Geazi e pergunta para Geazi: Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? Agora preste atenção que a coisa começa a esquentar. Geazi tem uma observação. Fala: olha, meu senhor, ela não tem filho ainda e o seu marido já é velho. Querido, o sonho de toda mulher é ter um filho, é ser mãe, é ter um herdeiro. Olha só, o marido já é idoso, já é velho. E quando ele perguntou: você precisa de alguma coisa? Ela sabia que ele era um santo homem de Deus. Ela não poderia falar: eu tenho um sonho de ter um filho. Por que ela não fala? Porque aquele sonho já estava morto. Querido, quando muitos de nós temos sonhos que estão mortos, e que Deus mesmo colocou em nós, mas nós, com o passar do tempo, passando por dificuldades, por problemas, aquele sonho se vai. Aquilo que a nossa irmã estava falando aqui, se vai. Você fica triste, frustrado, angustiado. Às vezes você até vem na casa de Deus, mas você sente que aquilo se foi, não tem mais esperança. E se alguém pergunta: querida, eu posso orar por você, eu posso fazer uma coisa por você, mas você vai falar assim: não, eu estou bem, não precisa de mais nada. Você mesmo nem se lembra mais do seu sonho, está morto. Mas o seu sonho vai se ressuscitar nessa noite, nessa noite. Queridos, preste atenção. Um sonho morto que aquela mulher sunamita tinha. O seu marido já estava envelhecendo e ela não tinha filhos. Se o seu marido morresse, o sonho se acabaria. Aquele sonho não estava mais vivo, estava morto. E o primeiro que aconteceu com a mulher, porque o profeta não passou simplesmente, ele não simplesmente passou, ele ficou em sua casa, ele tinha um lugar para ele ali. E pelo fato de ele estar agradecido por aquilo que aquela mulher estava fazendo, ele queria fazer algo por ela.
Deus deu a ela o sonho que estava morto, e 9 meses depois ela estava abraçada com aquela criança. Eu fico imaginando aquela mãe, 9 meses depois, com o filho nos braços, né? Correndo, e ele começou a crescer, ele começou a dar os primeiros passos, logo mais correndo, e eu imagino a alegria dessa mãe e desse pai. Segundo o que aconteceu com aquela mulher, isso não porque simplesmente Eliseu passou, mas porque havia um lugar. Quando o menino tinha 10 ou 12 anos, diz o texto bíblico que ele sentiu uma forte dor de cabeça e caiu morto. Imagina, aquela mãe começou a sonhar, não é verdade? Imagina uma mãe e um pai que não tem filho, não vai ter, de repente nasce, ele começa a fazer planos. O pai principalmente vai ser um herdeiro, meu Deus. Ele começa a fazer projetos, vai fazer a faculdade tal, né? Você tem planos para os seus filhos. Eu tenho filho, eu sei o que é isso. Você começa a fazer projetos para os seus filhos. Você sabe o que a sua filha vai fazer, você sonha, você fica imaginando como vai ser o seu filho, que vai ser. E de repente as coisas começam a dar errado, você começa a ver seus filhos fazendo tudo menos aquilo que Deus planejou para eles. Foi o que aconteceu, de repente ela olha, aquele menino de 10, 12 anos estava caído, morto no chão. Ela vai, aonde? Onde estava o profeta? O profeta estava no Monte Carmelo. E quando o profeta estava retirado daquele monte, muitas pessoas não se aproximavam dele, porque não tinha intimidade, sabia que ele estava tirando tempo a sós com Deus. Mas uma mulher que tinha guardado um lugar para o profeta, ela tinha intimidade. Ela vai até onde está o profeta e fala: profeta, em outras palavras, o sonho que Deus me deu está morto. O profeta larga tudo lá e vai de novo à sua casa. E talvez no mesmo quarto que aquela mulher um dia construiu para ele, ou seja, ela jamais imaginaria que aquele quarto que ela estava construindo para o profeta seria o mesmo quarto que ela colocaria o seu sonho morto em cima da cama. E ele sobe, pega o menino, coloca na cama, e ele traz de volta a vida do menino. Muitas vezes, querido, o seu sonho está morto, mas existe um lugar chamado lugar secreto, e você pode colocar lá: colocar o seu sonho morto, eu te tiro o nome de Jesus, ele pode. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ela traz, e Deus usa a vida do profeta para trazer de volta a vida novamente naquele jovem. Terceiro benefício que acontece com aquela mulher. Terceiro, capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: Eliseu fala para aquela mulher de uma terrível fome que estava vindo sobre aquela terra. Deus chama o profeta e fala: profeta, estou trazendo juízo sobre essa terra. Vou trazer uma fome para essa terra. Agora preste atenção nisso. Ela foi protegida do juízo de Deus, simplesmente porque um dia ela fez um aposento, um quarto para hospedar o profeta em sua casa. Deus fala com o profeta que mandaria fogo como juízo sobre aquela terra agora. E não era simplesmente 3 anos e meio como foi na época de Elias. Agora seria 7 anos, diga comigo, 7 anos. 7 anos. Mas quando Deus fala para o profeta: olha, vou mandar 7 anos agora sem chuva, vai ter fogo durante 7 anos. O que acontece o profeta? O profeta se lembra de uma mulher, a mulher sunamita. Eliseu conheceu muita gente. Ele conheceu muita gente, mas ele se lembrou dela. Ele vai para aquela mulher e fala: olha, você é tão graciosa, vocês não hospedam na sua casa, vocês fazem de tudo porque eu sou tão grato por isso. E está vindo juízo da parte de Deus para essa terra. Foge dessa terra. E ela obedece, pega todas as suas roupas, os seus bens, seu filho, e foge daquela terra. Ouça isso. Ela escapa do juízo. 7 anos depois, a terra volta a frutificar. A terra volta a ser frutífera e próspera. E as pessoas, muita gente vinha até o rei procurar e resolver os seus negócios com o rei. Olha o que diz o texto bíblico. Diga comigo assim: não existe casualidade na minha vida.
Não existe casualidade. Não existe coincidência. Não existe. Diga forte, não existe coincidência. Não existe coincidência. Fala assim, existe Jesuicidência. Existe coincidência. Querido, você acha mesmo que eu estou aqui em Afogados? Por que vocês me convidaram? Eu estou aqui porque essa agenda está feita no céu. Eu estou falando isso aqui hoje para vocês porque Deus fala isso para você. Não existe coincidência, existe Jesuicidência. Agora olha o que acontece. Essa mulher foi para a sua terra 7 anos depois. E lembra, ela fez um aposento para o profeta. Ela está voltando com o seu filho. E Geazi era amigo do rei, olha só. Geazi estava conversando com o rei. E o rei fala, mas vem cá, rapaz, esse profeta eu ouço falar tanto dele. Conta para mim um pouco da vida do profeta Eliseu. E ele começou a contar, olha, Eliseu, rapaz, teve uma vez que ele multiplicou o azeite da viúva. Ele multiplicou o azeite da viúva e começou a contar os milagres da vida de Eliseu. Aí ele conta, olha, teve uma mulher que fez um quarto para nós uma vez. E ele ficou tão feliz, ele não tinha, aquele casal não tinha filhos. E ele profetiza a vinda de um filho. E aquele filho nasceu. E com 10, 12 anos aquele jovem morreu. E ele orou e ressuscitou. Ouça isso. Enquanto eles estavam conversando, diz o texto bíblico, vinha vindo a mulher e o moço. Geazi olha para o rei e fala, rei, o moço que eu estou te contando é aquele, vem vindo com a sua mãe, ele olha ali. E o rei chama ela aqui. Tinha uma fila enorme, mas ele fala, vem cá, chama ela, eu quero falar com ela. Quando Deus chega a hora de Deus fazer algo na tua vida, nem que ele faça quebrar todo o protocolo da fila, da espera, ele te coloca na frente. O rei está te mandando chamar lá, vamos lá. Ela falou, eu já tenho que falar com ele, vamos lá. Chega lá, é verdade isso que ele está falando, que o profeta Eliseu profetizou a vida de um filho que você não poderia ter, e agora, com 10 anos, esse filho morreu. É esse rapaz aqui que o senhor está vendo. Agora eu devia estar com 18 anos, 19 anos, estava muito forte, rapaz forte, mas quando, há 7 anos atrás, seu rei, o profeta Eliseu me avisou que viria fome para essa terra, e eu fui embora. Escuta isso, era uma mulher rica. Eu perdi todas as minhas terras, porque ficaram aqui. Perdi tudo que foi plantado, ficaram aqui. Eu estou sem nada, estou voltando para minha terra. Isso me importa demais. Olha o que o rei fala. Chama o seu oficial, fala assim, manda devolver todas as terras desta mulher. E tudo que foi produzido nestes anos, multiplique e devolva 7 vezes mais. Porque essa mulher tinha um lugar. Deus da restituição. Amado querido Espírito Santo, abre os olhos dos teus filhos para que entendam essa palavra. Simplesmente porque um dia ela disse assim, esse homem que passa por aqui é o santo homem de Deus. Ela reconheceu e ela continuou. Eu não quero simplesmente que ele passe por aqui, eu quero que ele se hospede na minha casa. Deixa eu te contar a história do nosso ministério, para que você entenda. Em 1998 eu conheci o Espírito Santo de uma forma pessoal. O Espírito Santo para mim era a nível de doutrina, era a nível de informação. Eu ouvi algumas pessoas cantando sobre ele. Mas um dia, e amanhã à noite eu quero falar um pouco mais sobre essa experiência que eu tive com ele. Mas hoje eu quero passar rapidamente. Ele me visitou de uma forma muito especial. Em 2009, no meio daquela crise que eu citei para vocês, espiritual, o jovem não crescia. E no final do ano, eu já tinha feito jejum.
E o que eu achava é que depois que eu fizesse o jejum, o paralíticos iam dar cegos, iam enxergar. Eu falei, no mínimo quem vai vir conversar comigo é o anjo Gabriel e ninguém não. Imagina, né? Eu tinha que estar pronto também, porque quem foi, depois que Jesus jejuou, quem foi conversar lá com ele foi o Satanás, né? Mas aí olha que acontece, e era isso que eu achava que iria voltar. E nada daquilo aconteceu nos próximos meses. Eu obedeci porque Deus tinha mandado a direção, célula, discipulados e culto temático. Nós começamos a crescer mais, não tanto. E eu orava muito. Eu orava, eu jejuava. Preste atenção, no final do ano de 2009, eu estava em crise, sentado na minha mesa, onde eu preparava os sermões, as minhas pregações. Eu estava frustrado, 1 ano de ministério. Eu estava chorando, desesperado, falando, Deus, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu não sei como que é aqui, mas eu acredito que é a mesma coisa. Mas celular de pastor, dificilmente alguém liga para falar assim, pastor, eu estou te ligando só para falar que eu te amo. Pastor, eu estou te ligando para abençoar seu dia. Aí os pastores sabem disso. A maioria das vezes que esse bendito toca é para falar de problemas. Eu estou falando do que eu estava passando, eu não suportava mais. O celular tocava, minha alma tremia. Medo de atender. Falei, meu Deus, o que vai ser agora? Problema, o jovem não crescia. Meu primeiro ano de ministério, eu frustrado. Eu achando que tudo estava dando errado. Eu falei, Deus, é o meu primeiro ano. Eu não vou dar conta, eu acho melhor eu estou deixando o ministério e fazer um outro trabalho que eu sei fazer muito bem. Como é bom ouvir a voz dele. Naquela tarde, eu ouvi a voz dele falando assim, como está a sua mesa? Eu olhei para a minha mesa e ele falou assim, coloque uma caneta Bic. Eu peguei minha caneta Bic, coloque ela no meio da mesa, em cima da mesa. E eu falei, não dá, Senhor. Sabe por quê? Porque estava cheio de livros, caderno, agenda, caixa, tinha tanta coisa, não cabia uma caneta, estava uma bagunça. Ele falou, coloca uma caneta, eu falei, não dá. Ele falou, exatamente. A sua vida e a sua agenda está desse jeito. Não existe lugar para mim. Por isso que você está cansado. Eu falei assim, mas o que eu faço? Ele falou, limpa a sua mesa. Eu peguei, puxei esse braço, derrubei todas as coisas no chão, literalmente. Lembro como se fosse hoje, caindo no chão. Ele falou, agora coloca a caneta. Eu peguei a caneta e coloquei a caneta. Ele falou, agora coloca os livros. Eu comecei a colocar. Organizado agora, comecei a colocar. Depois que eu coloquei tudo, ele falou assim, quando você prioriza a minha presença, agora você pode suportar, porque quem faz a obra não é você, sou eu. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, pode aplaudir o Senhor. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos cansar, vamos se frustrar e tudo vai dar errado. Eu falei, Deus, como é que eu faço então? Eu sei, eu tenho que orar, eu sei disso, mas então eu vou ter que orar, então só se orar 5 horas da manhã, porque eu não tenho tempo para orar. Deus falou assim para mim, se eu sou prioridade na sua vida, faça isso. A partir daquele dia, eu fiz um lugar como aquela mulher, se não é minha. Eu não queria que o Espírito Santo apenas passasse. Eu queria que ele se hospedasse na minha casa. Eu fiz um lugar para ele, uma mesa, uma cadeira, ligava o meu computador, e todos os dias passei a estar com ele. E as coisas começaram a acontecer. O jovem começou a crescer de uma certa forma. E um dos cultos, nós estávamos lá, e você viu assim, tinha as pessoas na frente e estava assim, a presença do Espírito Santo. Foi aquele culto.
os títulos estavam lá, eu não pregava mais sermões para agradar os jovens. Eu lembro que um dos meus líderes na época chegou em mim e falou assim: pastor, o senhor está perdendo jovens, o senhor precisa mudar o seu estilo de pregação, o senhor está pregando muito duro. E por um instante eu pensei: será que eu tenho que mudar o meu estilo? Mas eu estava pregando o que ele me mandava. Quando eu orava, ele falava: pregue isso, ele me ensinava, ele me ensinava o passado. Eu falei: não, eu não estou aqui para agradar eles, eu vou pregar o que ele está me mandando, nem que eu fique sozinho com você aqui. E comecei. E naquele culto, queridos, a sensação que eu tive é que Deus entrou naquele lugar. Eu sei que você vai falar: mas Deus não está lá assim. A presença onipresente de Deus, Deus está aqui. Uma coisa é a presença onipresente, outra coisa é a presença manifesta dele. Naquele culto que você viu ali, tudo mudou. Acabou o culto 10 horas. Os jovens ficaram prostrados no chão, chorando, outros clamando, pedindo perdão dos seus pecados, e eu assustado, porque eu não tinha visto aquilo. E eu lembro que era meia-noite, e os jovens lá, meia-noite. O celular de uma jovem que estava com a boca no chão chorando, tocou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela primeiro falou assim: era a mãe cobrando o horário onde eles estavam. Falou: mãe, o culto não acabou ainda. Os pais começaram a ir buscar os filhos. Eles chegavam na porta da igreja e ficavam assim. Não sabia o que fazer. Tamanha presença minha daquele lugar. E eu falava: Senhor, se o Senhor faz isso, o que o Senhor pode fazer é que eu tiver um lugar para o Senhor todos os dias. Todos os dias. Passamos a viver naquele fogo, aquele romance com o Espírito Santo. Entrávamos para adorar e já sentimos aquela atmosfera diferente no lugar. Eu lembro de um dos rapazes que me procurou e disse: pastor, ora por mim, pois eu quero receber essa unção que está sobre a sua vida. E eu falei: amém, meu filho, você vai receber. Deus não tem filhos prediletos. E eu comecei a observar ele. Passadas umas 2 semanas, umas 3 semanas, eu chamei ele e falei: meu filho, vem cá, Deus não vai te dar o que você está pedindo. Ele falou: por que, pastor? Agora, 2 semanas atrás eu falou que me dá, agora não vai mais. Eu falei: porque eu tenho te observado. Você ajuda demais no ministério. Você é uma roda, você trabalha demais. Mas no meio da adoração, eu não vejo você separando um tempo para adorá-lo. Eu não vejo você separado orando, buscando a Ele. Quem recebe dele é quem tem um lugar para Ele. Se você quer algo, dê um lugar a Ele na sua vida. E Deus começou a fazer. E hoje eu oro, como essa semana mesmo antes de vir para cá, estava jogado na minha sala de oração no chão. A sua presença sobre mim. Eu disse a Ele: Senhor, sempre haverá um lugar para o Senhor na minha vida. Todos os dias haverá um lugar para eu me encontrar com o Senhor como instituto está. Eu passei a dormir muito pouco. Dormia meia-noite, quando dormia cedo, e acordava 15 para 5 da manhã. Dormia meia de 4 horas por noite, 3 horas por noite, isso afetou meu organismo. Fui fazer exames do doutorado. E o médico um dia disse para mim assim: olha, você vai envelhecer se você continuar com a sua vida. Eu fiquei frustrado, desesperado. E voltando para minha casa, depois que eu saí daquele médico, eu ouvi a voz dele dizendo assim: os seus dias estão nas minhas mãos. Eu falei: Senhor, custe o que me custar, eu vou continuar te buscando. E aquilo que eu passava 3 horas lá em Marília, na minha agenda, eu me organizei para ficar 8 horas com ele. Começo às 5 da manhã,
e saio do meu quarto 1h da tarde. Aí eu vou discipular, vou fazer tudo mais. Nunca o ministério cresceu tanto. Nunca as coisas aconteceram tão rápido. Depois que eu separei meu tempo para estar comigo. Isso aconteceu porque um dia, lá em 2009, eu decidi ter um lugar para Deus. E essa é a razão porque muitas pessoas não vivem um avivamento como esse. Vão no congresso, vão no treinamento, vão no conferências como essa do Pilar, vão para o Eiro, em Santarém. Muitos pastores, milhares de pastores passam por lá. Muitas igrejas do Brasil e do mundo têm um modelo familiar. A minha pergunta é: por que não todas elas estão vivendo em Santarém, Estados Unidos? Porque eles não têm lugar para o Espírito Santo. Porque quem dá o crescimento não é o modelo. Atos, capítulo 2 diz assim: que enquanto eles tinham simpatia do povo, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E eu comecei a entrar. Escuta! Mas antes de descobrir que o que eu tinha que buscar no Senhor, eu sabia que o segredo era orar e jejuar. E eu orava bastante. Enquanto estava acontecendo o louvor, eu estava na paz da projeção, joelho dobrado, orando. Eu só levantava para pegar o microfone e pregar. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu ainda estava com meus 90 jovens. Escuta essa. Estava com meus 90 jovens, no meio do ano de 2010. Aí, Deus falou assim para mim: levanta. Eu levantei rápido. Ele falou: para de orar, que você está fazendo tudo errado. Eu olhei, a igreja, 1.450 cadeiras, e tinha uma média de 90 jovens espalhados. Imagina. Aqui tem muito mais que 90 pessoas. Para você ter uma ideia. Eu falei: como assim estou fazendo errado? Ele falou assim: por que você ora? Eu falei: eu quero ser usado pelo Senhor. Eu oro porque eu quero que muitas pessoas entrem aqui e não dá vendo ninguém. Ele falou: você está fazendo errado. Eu falei: também não oro mais. Sério, eu estava indo lá. Ele falou: por que você jejua? Eu falei: eu jejuo porque eu quero poder, eu quero unção, eu quero ver milagres, eu quero ver as coisas acontecendo. Ele falou: está errado de novo. Eu falei: então me ensina, porque eu não sei. Escuta isso, grave isso, guarde isso. Falei assim: meu filho, você tem que jejuar para mortificar a sua carne. Você tem que orar para ter um relacionamento comigo. Eu te usar, fazer milagre, trazer as pessoas, é consequência de você andar comigo. Não busque números, busque a minha presença. Falei: agora estou entendendo. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu não conseguia orar várias horas ainda, querido. Talvez você se assustou, eu falando que eu oro 8 horas. Não se assuste. Naquela época eu orava pouco. Eu orava bastante pecado. Mas eu orava uma coisa formal, ritual. Era cansativo. E eu comecei a separar o tempo para estar com ele. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. E aquilo foi aumentando. Foi aumentando. Os primeiros meses parece que nada ia mudar. E eu lembro como se fosse hoje, quando estava no dia 5 da manhã. Já fazia umas 2 horas, uns 2 meses que eu estava ali, buscando nada acontecia, não tinha nada de diferente. Sabe quando passa um segundo na sua mente assim, você fala assim: acho que isso aqui está adiantando muito. Vou parar. Dava muito sono, querido. Dava tanto sono que eu pegava o computador, que eu tinha um outro computador mais pesado, ligava com uma comida assim, ó. E eu ficava assim, ó, na sala, eu não dormia, sério. Música
da Hilson plugado no último quando eu dormi. E quando eu pensei naquilo, Deus falou comigo. Ele falou assim: você já pensou se o meu filho tivesse desistido quando ele não me sentiu por perto? Lembrei de Jesus lá na cruz. Pai, por que me abandonaste? Falou: sabe por que meu filho não desistiu da missão dele? Porque a aliança dele comigo e além do que ele sentia. Querido, nosso compromisso precisa ir além dos sentimentos. Nosso compromisso com Deus, com o reino dele, vai além do que sentimos e enxergamos. Naquele momento eu falei: Deus, eu entendi. Eu vou te buscar independente do que eu sinto. E se eu não sinto, eu vou estar aqui todos os dias. Querido, naquele momento, naquela decisão, eu senti como algo soprasse na minha sala. Então, eu comecei a me escutar na presença dele, até eu entendi. Não era o que eu fazia, era trair ele, era o meu coração decidido a buscá-lo todos os dias. Ele estava ali comigo. Eu lembro de um dia eu estava empolgado e ele começando a me ensinar, porque você começa a andar com o Espírito Santo, ele começa a te ensinar. Aí ele me ensinou algo, ele falou assim: antes de eu sair do trabalho, meio-dia, ele falou assim: derrama mel em cima da pia. Rapaz, a mulher vai ficar brava. Mas ele mandou, eu vou obedecer. Peguei o mel, derrubei o mel em cima da pia e fui trabalhar. E quando eu voltei à tarde, eu esqueci do mel. E eu gosto muito de tomar cafezinho. Eu falei: vou tomar um café, falando com o Espírito Santo. Ele falou: o mel. Eu falei: já faz o mel. Cheguei lá na cozinha, imagina o que estava lá na cozinha, na pia, cheio de formiga. Não, mas pensa, era muita formiga. E eu falei, eu olhei assim, falei: rapaz, esse negócio de caminhar com o Espírito Santo é demais. Ele está mostrando que tem formiga no meu apartamento. O Espírito Santo falou assim pra mim: está entendendo tudo errado de novo. Eu falei: então me ensina. Eu olhei para aquele merda cheio de formiga, olhava aquela fila de formiga. Eu falei assim: a minha presença é como mel derramado. Onde eu estou, eu atraio multidão. Eu vou ver comigo, não vem comigo. Esse filho aqui já estava atrás, até que chegou no trabalho, não aparecia. Eu falei: Deus, é a tua presença. Sabe o que a gente canta lá, querido? A gente não canta música que está na moda, não. Lá no jogo do passado não pode cantar música que estava na moda. Houve um dia que estava lá: Espírito Santo, o culto é para o Senhor, né? O que o Senhor quer ouvir? Vocês conhecem aquela música do Diante do Trono aí agora? Ai, a glória. Eu estava tão empolgado aquele dia, eu cheguei num culto mais cedo e falei: pô, vocês não me pedimos vocês, vamos cantar aquela música, ele é glória. Ele pediu para gente cantar aquela música, Dias olhou para mim e disse: pastor, jovem não gosta dessas coisas não, está muito antigo isso aí. Os jovens não gostam. Teve uma inversão. Eu falei: eu não quero agradar os jovens, eu quero agradar a ele. Para você entender melhor isso. Se o pastor Gilberto resolvesse dar um presente para o pastor Gilberto, um braço de camisa para ele, de cetim, cheio de coraçãozinho vermelho, e desse para ele de presente, ele iria usar essa camisa? Não. Mas ele iria receber essa camisa? Por respeito. Nem sempre o que você oferece é o que a pessoa quer receber. E se ele um dia passando viu uma camisa na loja e ele só pensou: um dia que eu tiver um dinheiro eu vou comprar essa camisa.
Aí lá em São Paulo, então, o Espírito Santo fala, leva essa comida para ele. E o Chico entrega para ele. Qual vai ser a reação dele? Quando você oferece ao Deus o que Ele quer ouvir. Queridos, ouça aqui, eu não sei se vocês têm problema aqui, mas ainda que a gente já tem muito disso. Não gostei do louvor hoje. Eu não gosto desse negócio de bater palma, eu não gosto desse negócio de assobiar, eu não gosto do culto desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que tem que gostar do culto? O culto não é para você, o culto é para ele. Falei, vamos cantar. E ele por obediência, pastor, vou cantar por obediência. Chamou o povo, começou a eles cantar todas as músicas que tinham programado. Os jovens estavam lá cantando, nós já tínhamos umas 100 e poucas pessoas. Puxaram a música aí. Quando começaram a cantar, lembro como se fosse hoje, a atmosfera mudou do lugar. É como se ele descesse mesmo para receber o louvor. De repente estava todos aqueles jovens jogados no chão, prostrados. E o ministro de música olhou para mim e chorando e falou, pastor, é ele, né? Eu falei, é ele. É ele, pastor. É ele. Hoje, toda semana, pastor, tem música que nós vamos cantar para ele. O que você oferece a ele? Aquela mulher preparou um lugar. Quando eu tinha 90 jovens, 70 jovens, 90 jovens, ninguém queria me ouvir. Eu era conhecido como jovem dos 2.000 jovens, porque eu falava que nós íamos alcançar 2.000 jovens. Os pastores da cidade se cachoavam de mim, faziam piada de mim. Os meus próprios jovens faziam piada de mim. Nesse ano, nós alcançamos 2.000 jovens. 4 anos atrás, escuta isso, 4 anos atrás, eu fui para Santarém, no congresso familiar. Fui com 100 jovens. Eu tinha lá no governo 100 jovens. E eu vi aquele mover de Deus. Eu falei, Deus, em outubro de 2010, faça isso lá em Marília também. Ouça isso. 4 anos atrás eu entrei num congresso como participante. 4 anos depois, agora em agosto, eu fui convidado pela igreja de Santarém para ser o pregador oficial da conferência do Mundial Jovens. Um mês depois, eu recebi a ligação do pastor de jovens do Eire, o Santo, para eu entregar em Fortaleza. E o Eire falou para um pastor que eu fui agora assim: nós queremos levar o pastor de jovens de Marília lá, porque a gente quer saber o que eles estão vivendo, porque diz que eles estão vivendo um avivamento lá. Eu estou saindo daqui, domingo de madrugada, indo para São José dos Campos, para uma reunião de pastores dos maiores ministérios de jovens do Brasil. Sabe o que eu estou sentindo, querido? Que eu ainda sou aquela pequenininha lá de 5 anos atrás. Mas existe um pai que está indo comigo na frente. Ele tem feito tudo. Porque eu separei um lugar para ele. Um lugar. Ele governa e pastoreia nossos jovens. O Senhor hoje está buscando pessoas como aquela mulher sunamita que estejam dispostas a separar um lugar para ele todos os dias. Que digam: Senhor, eu vou fazer um aposento, eu vou fazer um quarto, porque eu simplesmente quero que o Senhor fique comigo. Quando eu olhava, lia biografias como Billy Graham, Charles Lee, Jonathan Edwards, que as pessoas sentiam a presença de Deus quando Jonathan Edwards estava pregando, onde ele estava. Os navios chegavam na cidade, e só de chegar perto da cidade sentiam a presença de Deus naquele lugar. E eu achava impossível. Hoje, os nossos jovens chegam lá na igreja, o culto nem começou. Quando eles passam pelos portões da igreja, muitos deles começam a chorar e ficam por lá mesmo.
Às vezes eu tenho que ir lá na cadeira de roda e carregar ele para dentro da igreja. Outros são arrastados, levados embora, carregados. Tamanha presença de Deus naquele lugar. Eu sinto Ele nesse lugar. Eu sinto que Deus quer fazer um mover especial. Eu sei que Deus escolheu a vida, pastor Gilberto, pastor Bia, pastor Fernando, nessa noite. Vocês não estão aqui por um acaso, vocês estão aqui por coincidência. Vocês estão aqui porque Deus quis assim. Deus quer fazer um caminho nesse lugar, através de vocês três. E Deus vai fazer através de vocês. Não perca a oportunidade. Separe um lugar para eles. Quero encerrar com uma coisa muito interessante. Muitos pastores, muitas igrejas dizem assim quando são pequenos: nós não temos dinheiro para fazer as coisas. Nós não temos dinheiro. E realmente, vocês não têm mesmo. Eu não tinha. Você acha que eu tinha dinheiro para alugar vários mundos? Isso aqui vocês estão bem demais. Eu não tinha esse negócio, não. Deixa eu te contar uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. Onde Jesus nasceu? Uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Um lugar onde os animais ficam à noite, comem, não é? Tem fezes lá. Não tem nada de bem-estar. Ei, presta atenção nisso. Jesus é a glória de Deus. Ele estava lá na manjedoura. Quando a glória de Deus estava lá, Deus moveu 3 reis, saiu de uma terra distante e levou as 3 coisas mais caras para ela: incenso, mirra e ouro. O Espírito Santo me ensinou assim: onde eu estou, eu atraio muito fogo ímpio para trazer incenso, mirra e ouro. Você só tem que garantir que ele esteja ali com você. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu sinto ele percorrendo. Eu quero ir com você. Mas eu quero dar um tempo para que você se lance aos pés. E faça um compromisso. A começar de hoje, muitos de vocês hoje à noite vão ser acordados no meio da noite. Quando você acordar, abrindo os olhos, diga assim: oh Espírito Santo, e agora levante, vai estar com Ele. Querido, esse negócio vai intensificando, vai ficando tão forte, vai ficando tão forte. Esses dias eu estava tão estranho, porque eu não estava acostumado. Às vezes eu andava e começava a sentir uns negócios meio estranhos na cabeça, no corpo, no braço, assim, percorrendo, como se fosse eletricidade. Eu falei: amor, eu estou meio estranho, esse negócio aqui meio que está andando em cima de mim. Ela falou: amor, mas não é a presença de Deus. Eu falei: olha, isso tá bom, mas que o negócio está meio estranho, tá. Eu fico assim, de repente, eu estou consigo, é forte. Aí eu falei assim: Senhor, eu quero saber se é o Senhor mesmo. Eu estava orando lá, Jesus falou assim: falei, Senhor, a minha agenda já está feita hoje, porque eu tinha atendimento a tarde toda, um atrás do outro. Eu falei: mas Senhor, faça a minha agenda, e se for o Senhor, eu quero que outra pessoa diga. Que vai imaginar que num apelo, num atendimento alguém ia falar. Primeiro atendimento, eu senti falta de um casal na igreja. E a filha foi na primeira atendimento e falou: pastor, meu pai está precisando de uma oração do Senhor. Eu falei: filha, então eu vou fazer o seguinte: se faltar alguém no atendimento, eu vou lá. O que aconteceu com o próximo atendimento? Faltou. Eles não faltam, porque é difícil de conseguir o horário. Não falta, mas de repente já faltou. Eu falei: beleza. Eu falei: eu vou ligar para quem, Senhor, para me levar lá. Na hora meu telefone tocou: pastor, o senhor está fazendo? Vamos tomar um suco? Eu falei: não, vamos fazer uma visita.
Falou, vamos. Peguei o carro, cheguei lá, apertei a campainha e entrei. Casal, a mulher não é crente ainda, não é cristã, o marido não foi convertido. Entrei, cumprimentei ela. Ela olhou para mim assim, começou a chorar. Falou, pastor, o senhor é tão iluminado. Eu falei, querido, eu não sou iluminado, não. Ela falou assim, eu estou sentindo um negócio. O senhor entrou aqui, eu estou sentindo, olha isso aqui, tem alguma coisa aí com o senhor. E o homem começou a chorar e falou assim, é Deus. Jovem, quando você anda com ele anda com você. Vai chegar um ponto que você não precisa falar, as pessoas vão sentir. Sai do seu lugar, eu quero orar para você. Procure um lugar aqui à frente. Se lance aos pés dele e faça uma aliança com ele, porque esse é o primeiro dia da conferência, tem muito mais. Diferente nessa noite. O Senhor quer ressuscitar sonhos que estão mortos, sonhos que estão frustrados. Pai, agora para que a tua presença venha agora sobre estes homens e essas mulheres, onde houver um coração quebrantado agora, vem Espírito Santo e gere vida no ventre desta mulher. Traga o poder consolador, aquilo que o inimigo tentou roubar, restitua 7 vezes mais. Senhor, ouça a oração dos teus filhos agora que estão prostrados. Espírito Santo, gere teu poder criativo neste lugar. Cause milagres aqui nesta noite. Que eles sejam surpreendidos pelo Senhor nessa madrugada. Que eles saibam o que é ter a tua presença. Manifesta em intimidade. Há um peso da glória dele neste lugar. Olha o que ele está fazendo aqui. O peso da tua glória, Senhor Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Senhor. Clame. Não aceite voltar do mesmo jeito. Clame. Isso, aumenta a tua busca. Aumenta a tua busca. Amado e querido Espírito Santo, tu és aquele escolhido aqui, Senhor. E nós não queremos perder, Senhor, jamais a oportunidade de te adorar, Senhor. Toca as corações deles, ressuscita os sonhos, traga as forças de volta à esperança. E nós, Senhor, de Jesus. Isso é apenas o começo.
ele só tinha que bater na porta assim, dar uma porta, abrir um pouquinho assim. Ele só abriu um pouquinho a porta assim. Até amanhã ele vai entrar. Aí você vai ver o que é. Aí você vai dizer que a gente fala lá. Você vai chapar o carro. Vai ficar chapado. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A gente fala, é só o começo, e hoje é só o primeiro dia. Eu creio mesmo que essa palavra vem de encontro principalmente a nós pastores. A gente está falando com o pastor Fernando, com o filho, enquanto a gente luta, enquanto a gente tenta fazer da nossa força, da nossa vontade, do nosso querer, nosso coração arde para que as igrejas fiquem cheias de pessoas. A gente sabe da necessidade, o mundo está perecendo, o povo está morrendo, e a gente fica naquele desespero de querer fazer, e entrando num ativismo pastoral, que muitas vezes a nossa saúde está precária mesmo. A gente vem, senta e fala, Senhor, hoje eu não quero nem dirigir, eu quero ouvir. Uma coisa que me deu uma alegria tão grande ali sentado, sabe, pastor Pazideiro? Até todos os dias eu também estava pensando assim, Senhor, eu estou cansado, estou muito cansado. Senhor, se eu continuar, eu vou morrer. Porque a minha saúde também está ruim. Eu não sei o que fazer, de que forma fazer. E antes da conferência, os jovens sabem, eu não participei de nada. Porque o Senhor falou assim, filho, fique quietinho. Fique quietinho porque eu vou te mostrar algo. Isso eu estou compartilhando somente em pouco, porque eu nem falei para minha esposa. Fique quietinho, filho. Fique quietinho. Espere para você ver o que eu vou fazer. E quando eu entrei aqui, eu vi tudo isso aqui. Sabe, pastor? Não foi na direção do pastor daqui, não. Foi na direção desses jovens. Esses aqui que estiveram à frente. Surgiu no coração deles. Tudo isso aqui foi no coração deles. O esforço foi deles. Eles fizeram tudo, eles correram atrás, se dedicaram, se prostraram, jejuaram, oraram, pagaram o preço. E hoje sentado ali, Deus falou assim, claramente, está vendo, filho? Porque você não pode desistir? Está vendo, filho? Porque você não pode desanimar. Porque esses que estão aí, esses que fizeram tudo isso, é aqueles que eu estou te dando em tuas mãos. E olha, isso é só o primeiro dia. E Deus já começou a falar. E eu sei que depois dessa conferência, não é nem por causa da conferência, mas pela presença manifesta de Deus nesse lugar, essa igreja não vai ser mais a mesma. E os jovens não vão ser mais a mesma. Sabe por que jovens? Eu não estou falando só jovens dessa igreja, não. Eu estou falando jovens de Pato, porque aquele irmão representa os jovens de Pato. Estou falando dos jovens de Itaíba, de Simões Filhos também, Volta Vermelho, de Giral, né? De Cercadinho, de todos os jovens. Sabe o que, pastor Polineiro? 2000 vai ser pouco.
vai ser pouco. Porque eu creio que quando a gente entende de que a obra não é nossa, a obra é dele, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor, ele é o consumador. Amém. Que Abacuque diz, e eu vou profetizar de que todo afogado será cheio do conhecimento da glória, porque a glória é cada um de vocês, gente. A glória do Senhor é cada um de vocês, e aonde vocês andarem, onde vocês estiverem, as pessoas vão querer saber o que é a glória de Deus. Sabe o que vocês vão falar? Olhem para mim, porque a glória está comigo. A glória do Senhor está com cada um de vocês, olha. A glória do Senhor, a presença do Senhor está manifesta na vida de vocês. Aonde vocês estiverem a partir de hoje, ao sair desse local, a tua vida não vai ser mais a mesma. A sua vida vai ser transformada, como já está sendo. Agora uma coisa eu digo para vocês, olha. Aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a tua parte. Tome posse e comece a vivenciar essa alegria do Senhor na tua vida. Amém? Isso é só o começo. Porque o melhor ainda vai ouvir amanhã e depois. E venha com a mesma unção, a mesma alegria. E amanhã à noite, de manhã, à meia-noite, a gente vai continuar ainda sentindo a presença do Senhor. A gente vai sentir esse calor do Espírito Santo queimar no nosso coração. E esse sertão vai ser pouco. Aquela adoração